Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ecos da Alma. Aqui nós exploramos as profundezas dos sentimentos e o poder transformador do autoconhecimento. Cada leitura do livro A Imensidão dos Sentidos nos convida a refletir sobre nossa jornada interior, promovendo novos padrões de pensamento e comportamento. Prepare-se para uma viagem espiritual que vai expandir sua consciência e conectar você com o seu eu mais profundo. Vamos juntos desvendar a imensidão de quem somos? Eu sou Erenita Souza, consteladora sistêmica familiar e psicanalista. No episódio passado, nós falamos sobre a consciência de orgulho. Um episódio onde nos levou a refletir sobre como o orgulho nos afasta da verdade e do autoconhecimento. E como podemos transformá-lo para viver com mais leveza e autenticidade? Se você não assistiu o episódio passado, aproveite para acessar nas nossas plataformas do YouTube e do Spotify. E você vai ter o acesso a todos os episódios deste podcast sensacional Ecos da Alma. Nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre o simbolismo dos sonhos. Fazendo a abertura, como traz o livro A Imensidão dos Sentidos, a segunda parte do capítulo 6, item 101 do Livro dos Médiuns. As mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono, pelos sonhos. São as visões. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, frequentemente, painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos. Esta é uma abertura, uma introdução do livro dos médiuns para o nosso capítulo de hoje, no nosso 12º episódio deste podcast. Os símbolos são a linguagem do inconsciente. Inúmeros são os níveis de consciência e, da mesma forma, diversos os níveis de inconsciência. Os sonhos contêm símbolos ligados a esses estados da alma humana. Os símbolos dos sonhos são, em sua maioria, manifestações de uma parte da psique que escapa ao controle do consciente. Então, quando ele diz que os símbolos dos sonhos são, em sua maioria, manifestações de uma parte da psique que escapa ao controle do consciente, ele está dizendo que na nossa psique nós temos o consciente e o inconsciente. O consciente é aquela parte onde nós estamos aqui, interagindo. Você está me ouvindo, eu estou falando, eu tenho consciência daquilo que estou dizendo e você consciência daquilo que está absorvendo. Inconsciente é aquela parte que está guardada, mas que a gente não tem um acesso fácil. Talvez, por exemplo, nas minhas palavras aqui, você tenha alguns acessos ao seu inconsciente, porque vem lembranças que estão já guardadas, armazenadas em você, mas que sozinho vocês não têm esse acesso facilmente. Então, o sonho também, ele traz esse acesso à nossa psique, que está lá armazenado no nosso inconsciente. Na psicanálise, por exemplo, Freud nos deixou esse ensinamento que o sonho é consequência da psique, que o sonho já está armazenado na nossa psique. Ele também fala que um desejo que já foi trabalhado, desenvolvido dentro de nós. Então, no sonho, ele vem esse acesso do nosso desejo que está lá no nosso inconsciente. E ele também diz, que o sonho, ele traz reflexões, são reflexos do nosso dia, daquilo que a gente vivenciou. É por isso que quando a gente sonha, o sonho ele não tem uma organização, Ele traz algumas imagens, alguns símbolos, que as outras coisas que parecem fantasias,
mas que através de uma terapia de interpretação dos sonhos, nós conseguimos decifrar aquela mensagem que o sonho traz para a gente. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo do livro A Imensidão dos Sentidos. Nosso mundo onírico tem uma propriedade excepcional de sintetizar, por meio de uma expressão ou de um quadro mental, todas as influências do inconsciente e do consciente, bem como das forças instintivas e espirituais em desordem, ou em via de se harmonizar no interior de cada um de nós. Sonhar com um fundo de vale ou com o mar, com animais ou uma taça, com um sótão ou porão, estar no leito de um rio ou no pico de uma montanha, cair do último andar de um edifício ou voar muito alto, podem simbolizar diferentes aspectos de nossa realidade interior. Então, ele quer dizer o quê? Que para cada pessoa, esses símbolos que o sonho traz têm um significado diferente. Não é que eu tenha um sonho caindo de um edifício e outra pessoa tenha um sonho caindo do edifício ou voando muito alto que vai ter o mesmo significado. Os símbolos estão no imo, constituem o cerne da nossa vida mais íntima. Revelam os segredos do nosso inconsciente, conduzem-nos aos mais recônditos estados interiores, abrem-nos a alma para o desconhecido. Quando os interpretamos, liberamos a energia neles contida. Vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de ter um sonho várias vezes, né? A repetição dos sonhos. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa olhar para esse sonho e interpretar qual é a mensagem que esse sonho está trazendo para a gente. O que é que a gente precisa trabalhar no nosso eu, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, que esse sonho está nos mostrando e que a gente não está conseguindo decifrar. É por isso que é preciso pedir ajuda, e a psicanálise ajuda muito nesse sentido da interpretação dos sonhos. O sono é um fenômeno fisiológico, um estado especial do organismo, em que ocorre uma diminuição de estímulos externos, uma relativa carência de reações e uma eventual imobilidade na qual o corpo entra em repouso. Nele, a vigília é abolida, ocasionando uma suspensão da vida de relação, que possibilita a expansão dos cordões fluídicos que prendem o espírito na matéria densa. Estando distendidos os laços energéticos, a alma pode entrar em contato com outras dimensões da vida, dentro e fora dela mesma. Por outro lado, o sonho pode ser definido como uma sucessão de imagens mais ou menos coerentes que aparecem quando o indivíduo dorme. Sua análise pode ser um dos meios para se conhecer as porções superficiais ou profundas do inconsciente, dado que o sonho traz um conteúdo manifesto, alegorias, emblemas, figuras, paisagens, pessoas, às vezes pessoas com cabeças de animais, né? Animais com cabeça de outro animal, que após uma interpretação de sua simbologia, pode-se chegar ao que realmente interessa, o conteúdo latente. Sentimentos reprimidos, desejos, traumas, lembranças, vocações, e por isso que a psicanálise trabalha a interpretação dos sonhos, porque através dos sonhos nós podemos descobrir esses desejos, esses traumas, esses sentimentos reprimidos que se manifestam no nosso dia a dia de forma inconsciente. O sonho pode revelar, retratar inúmeros contextos, perturbações fisiológicas, inseguranças ou medos de fatos a ser vivenciados, situações acontecidas há pouco ou muito tempo. Bacana isso. Muitas vezes a gente está sonhando hoje medos, traumas, repressões ou desejos de lá da nossa infância. E é através desses sonhos que estão impactando no nosso movimento atual que vem esses desejos ou sentimentos infantis.
Situações acontecidas há pouco ou muito tempo, ansiedades ou preocupações do cotidiano, recentes visitas agradáveis ou não pelo mundo astral, recordações de vidas anteriores, impressões experimentadas durante a saída ou no retorno ao corpo denso, além das já citadas formas de comunicação entre os aspectos conscientes e inconscientes que compõem a nossa mente, repositório dos registros de experiência da alma. No transcorrer do dia a dia, em nossa linguagem, em nossos gestos ou sonhos, quer notemos ou não, cada um de nós utiliza imensamente a simbologia. Ela dá forma às tendências inatas, aos propósitos, às inclinações, provoca decisões, modela atos e atitudes. Na realidade, existe em nós um grandioso mundo de símbolos. E eu lembrei agora de uma sessão de constelação sistêmica familiar que eu tive aqui com uma pessoa, e foi muito interessante que essa pessoa, a constelação sistêmica apresentou que ela tem, na verdade, né, uma ancestral que a protege. E foi muito bonita a constelação, essa revelação, e ela se emocionou bastante. No outro dia, ela mandou mensagem, me ligou, dizendo que sonhou e que essa ancestral se apresentou durante o sonho para ela. Mas ela não soube interpretar o sonho, né? Ela trouxe para mim o sonho, a simbologia do sonho, e daí foi analisado e ela compreendeu, ela entendeu que foi essa ancestral que se apresentou através do sonho. E foi muito emocionante para essa pessoa, porque agora ela sabe, né? E ela entende, ela tem consciência dessa representação espiritual que ela tem de um ancestral que a acompanha, que a protege e que faz bem para ela, né? Então isso é muito reconfortante para a gente. A expressão simbólica leva a criatura a decifrar e discernir sua existência, que muitas das vezes lhe escapa por causa da obscuridade que a rodeia. Quando buscamos em nossas atividades diárias um objetivo alheio ao real sentido da vida mais ampla, surgem os enigmas, os mistérios insondáveis, coisas difíceis de entender ou interpretar. Aparecem os vazios existenciais e nossa vida começa a se tornar problemática. Justamente o que eu acabei de citar o exemplo, né? Dessa pessoa que veio fazer uma constelação sistêmica diante das suas dificuldades, necessidades e problemas que estavam existindo na sua vida, e ela, na constelação sistêmica, ela enxergou, né, o que estava oculto, além do qual foi se revelado essa proteção da sua ancestral no sistema dela. Então é bem importante, bem interessante, quando a gente precisar de ajuda, buscar a ajuda. Porque não adianta você saber que precisa de ajuda e ficar cercado do medo, dos bloqueios, das paralisações e dos problemas, porque esses só aumentam, só acarretam e paralisa você de certa forma. Vamos continuar aqui. Ora, cada indivíduo é, a um só tempo, conquista e dádiva de toda uma herança biopsicoespiritual de uma humanidade milenar. Ele se distingue por aspectos culturais e sociais próprios de sua existência atual, aos quais se acrescentam os frutos de suas experiências de vidas passadas. A maneira pela qual nos comportamos, agimos, as atitudes que tomamos em relação a nós e aos outros, a nossa postura de vida, enfim, resulta de uma série de pensamentos bastante complexos. Grande parte desses sentimentos e pensamentos não conhecemos, acontecem de forma automática e involuntária. Afirmamos que são inconscientes. Entretanto, outra parte de nossa intimidade ocorre de maneira clara e lúcida, pois temos perfeita noção do motivo pelo qual estamos dizendo e fazendo. Quanto a essa, detectamos que é consciente. O ilustre psiquiatra
suíço Carl Gustav Jung define o que se deve entender por inconsciente individual. Abre aspas, uma porção de nossa mente da qual não estamos diretamente cônscios, mas que está sempre ativa, determinando uma forte e decisiva atuação sobre nossos comportamentos, realizações e sentimentos. E talvez a mais séria de todas, sobre nossa saúde. Tudo o que os meus sentidos percebem, mas não é discernido por minha mente consciente, acontecimentos desprezados durante o dia, deduções concluídas de maneira precipitada, tudo o que involuntariamente penso, sinto, desejo, noto e faço, ideias inaceitáveis e recalcadas, afetos não consentidos e conteúdos que ainda não foram digeridos totalmente ou imaturos. Fecha aspas. Essa é uma fala de Carl Jung, que nos traz sobre o que é o inconsciente. A vida providencial, frequentemente, se utiliza de meios simbólicos para facilitar o desenvolvimento e crescimento dos indivíduos. Os painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos. Necessitam ser interpretados auferindo-se deles todos os potenciais que possam produzir saúde, paz, equilíbrio e autorrealização. Eles não são, como vulgarmente se imagina, ficções mentais, sensações ilusórias ou excesso de imaginação desprovidos de fundamento, razão ou sentido. A humanidade registra e analisa o mundo onírico há milhares de anos. Não apenas os judeus o cultivam, segundo consta no Velho e Novo Testamento, mas igualmente outros povos. No Antigo Egito, a oniromancia ou a premonição por meio dos sonhos era praticada pelos sacerdotes e escribas. Os índios da América do Norte consideravam os sonhos sinais decisivos para a escolha dos xamãs. Ordenações de caçada, guerras, condenações à morte ou absolvição, além do nome que se daria ao recém-nascido. Interessante, né? Até o recém-nascido ele vinha através dos sonhos. Os gregos acreditavam que a ciência médica se devia a Asclépio, Esculápio para os romanos, filho de Apolo e de Corones, meio deus, meio mortal. A escola de medicina em Epidauro atraía enfermos de toda a parte da Grécia. Os sonhos que relatavam eram veículos de cura para suas enfermidades físicas e mentais. Os feridos e doentes eram recolhidos no templo dessa cidade grega e incentivados pelos oráculos a manusear argila para poderem visualizar seus sonhos e modelar suas dificuldades internas. Esse dinamismo representava uma oportunidade maior para se recuperar a sanidade. Era um processo de abrir caminhos para o desconhecido que os afligia. Aliás, técnicas semelhantes são usadas na atualidade pelos psicoterapeutas. Então, como eu falei aqui para vocês, a psicanálise, por exemplo, é uma terapia que se trabalha a interpretação dos sonhos. Isso não quer dizer que todos os psicanalistas eles trabalham a interpretação dos sonhos, tá? Nosso corpo sensorial percebe ou traduz através de antenas ou radares energéticos, mensagens, formas ou forças intrínsecas existentes em nossa intimidade. O que é manifestado no imo da própria alma sempre acaba, de algum jeito, sendo refletido de forma consciente. Isso é muito profundo, porque ele quer dizer o quê? Que aquilo que se manifesta no nosso corpo, ele vem da nossa alma. Então, muitas das vezes, nós temos alguns movimentos, gestos, dores, sensações, e que a gente não sabe por que se manifesta isso. Mas através deste autoconhecimento da terapia, nós vamos entender por que esses manifestos acontecem. O que é que nossa alma está sentindo que está expurgando esses movimentos?
Todos aqueles que se candidatam à espiritualização não podem viver acomodados à vida de superfície, preocupados mais com as aparências do que com a realidade interior. Precisam afinar a sensibilidade, aquietar a mente e utilizar o olho interior, a fim de expandirem a consciência. Quem nunca, né? E tem coisas que a gente lê aqui e que a gente precisa, né, ler novamente e dizer: foi o dedo no meu olho, porque todos nós precisamos afinar essa sensibilidade, aquietar a mente. Então não adianta a gente viver de uma forma a querer só para o externo se a gente não tem um olhar interno, olhar para o nosso eu, trabalhar nossa espiritualização. Tudo isso é muito importante. Não adianta você ajudar outras pessoas se você não sabe se ajudar ou receber ajuda. Tudo isso é importante. Cada leitura deste livro, cada episódio, né, do livro A Imensidão dos Sentidos, eu trago aqui esse conhecimento para vocês, mas também reflete muito em mim. E isso vai fazendo um movimento coletivo, a mim individualmente e a vocês individualmente, e isso vai reverberando. Por isso a importância quando eu peço para que vocês deixem os comentários, seu aprendizado, qual é a ficha que cai, qual sua reflexão através de cada episódio, porque é nessa reflexão individual que nós vamos atingindo o coletivo e que também vai fazendo sentido para mim, para a espiritualidade, continuar com esse trabalho, tá certo? Continuando aqui a nossa leitura, ele diz: o sonho é um dos melhores agentes de informação sobre o estado físico, psíquico e espiritual dos indivíduos. Nossa! O sonho é um dos melhores agentes de informação sobre o estado físico, psíquico e espiritual dos indivíduos. Eu estou lendo aqui para vocês e tentando o sonho que eu tive nesta noite reverberando aqui na minha mente, né? Isso é muito interessante. O sonho fornece a miúde símbolos vivos dissimulados sob a forma de imagens de seres estranhos a quem sonha. O drama onírico é que, muitas vezes, a criatura pode ser representada com traços que não têm aparentemente nada em comum com ela. E aí a gente pergunta, né? Tem até um livro que se chama Quem é o Sonhador do Sonho? Quem é o sonhador do sonho? Muitas das vezes a gente sonha com alguém, com o corpo de uma pessoa, a cabeça de outra. Mas quem é o sonhador do sonho? É você. Então aquela mensagem é para você. Aquele símbolo é para você. Continuando. Em razão disso, um dos papéis da análise dos sonhos é restituir a identidade própria do indivíduo, assegurando-lhe uma autorregulação das forças biológicas e espirituais. Não somente na mediunidade, mas em todos os processos de desenvolvimento da humanidade. Os sonhos facilitam a ascensão e a integração do homem, possuindo um papel criativo na conexão entre todos os níveis da consciência. As imagens oníricas, bem compreendidas, contribuem invariavelmente para uma ampla percepção do universo invisível. O que é que eu aconselho? Anote os seus sonhos. Se não, faça um áudio dos seus sonhos, grave seus sonhos. Assim que você acordar, grave os seus sonhos, para que você possa depois ouvir e interpretar melhor esse sonho que você teve, para que esses símbolos retrate a mensagem que ele quer trazer para você. Talvez seja por isso que os sonhos, como mediunidade, são claramente anunciados na predição relatada nos Atos dos Apóstolos. Abre aspas. Sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Fecha aspas. Aqui ele traz uma nota, Atos, capítulo 2, versículo 17.
Nota do autor espiritual. A interpretação dos símbolos oníricos serve neste livro unicamente para explicar que eles são uma das formas de expressão do inconsciente e que necessitam ser traduzidos, a fim de facilitarem o entendimento da vida e, por consequência, os mecanismos da mediunidade. Porém, não serve para induzir os leitores a uma análise precipitada de exótica adivinhação. E eu vou trazer aqui mais um comentário para vocês sobre essa questão da interpretação dos sonhos. A gente não pode interpretar os sonhos apenas pelo que o sonho trouxe, mas também pela história, pela vivência. Uma vez que esse episódio relata para você que o sonho ele vem de uma questão psíquica, de desejos, de traumas, através de simbolismos, isso quer dizer o quê? Não especificamente o que eu sonhei, né, que está aqui no quadrado que eu sonhei esta noite, dá um significado procurando na internet, por exemplo. Não. Existe uma história, existe um histórico. Muitas das vezes você traz um trauma através do sonho, mas que esse trauma foi lá na sua infância, um desejo lá do seu passado, de algum momento da sua vida. Então, é importante levar para a terapia, porque é na terapia onde o seu terapeuta, a sua terapeuta, conhece você, entende a sua história e vai lhe ajudar nessa interpretação do sonho, que vai fazer sentido com aquilo que você está mexendo no seu inconsciente. E aqui nós encerramos o nosso episódio de hoje, os símbolos dos sonhos. Você acabou de ouvir o Ecos da Alma, um convite à transformação espiritual e cognitiva. Esperamos que essa reflexão tenha inspirado sua jornada de autodescoberta. Lembre-se de deixar seu comentário sobre o aprendizado deste episódio, pois queremos saber como o nosso trabalho está impactando a vida de cada ouvinte. Continue comigo, continue nessa jornada de autoconhecimento e espiritualidade conosco. Nos próximos episódios estaremos juntos. Lembre-se sempre de se lembrar. A verdadeira transformação começa onde? Dentro de você. Além de comentar e curtir, compartilhe com outras pessoas para que possamos fortalecer a nossa corrente do bem, ajudando mais pessoas em sua busca pela autotransformação. Fique conectado para os nossos novos episódios que estão por vir, cada um mais maravilhoso do que o outro. Que Jesus esteja conosco. Até o nosso próximo encontro.